Uma boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui com a ilustre presença do professor Walter Teixeira de Andrade, e hoje ele falará sobre a iniciação, né? Professor, antes de iniciar, eu gostaria de estar passando umas mensagens aqui do pessoal que está entrando, dando boa noite para o senhor, tá bom? Obrigado. Ó, vamos passar aqui, ó. Alenir Pereira, Mato Grosso, Campo Grande. Sandra Helena Peixoto Leal, também de Campo Grande. Vilma Medeiros, de Três Lagoas. A Nilza, Taubaté, de São Paulo. Cecília, de São Paulo. Rose Toledo, boa noite, professor. Fraterno abraço. Paulo Santos. Leda, do nosso departamento de Santana. Milene de Deus, professor, boa noite. Fui convidada para assistir sua live por uma aluna sua. Prazer em conhecê-lo. Quem quiser me seguir no Instagram, ela passou o Instagram dela aqui. Aí, professor, mais uma admiradora aí, vinda das alunas. Muito obrigado, muito obrigado. Alcione, de Sorocaba, São Paulo. Alcione, um abraço. Milena de Deus, de Brusque, Santa Catarina. Um abraço. E Marcos Freitas. Professor, agora é com o senhor. A palavra está com o senhor aí. Muito bom, ótimo, excelente. Eu quero dizer que é uma felicidade, um prazer e uma honra muito grande estar aqui novamente com os amigos e irmãos, né, para a gente fazer essa live, né, e de um assunto de uma enorme importância. O tema é Iniciação Portal de Ouro da Consciência. O assunto é extenso. Pode ser que a gente termine hoje. Mas está aí, o Alan já colocou, né? Já começou a colocar os slides. Se não houver possibilidade de nós terminarmos todo o assunto, porque é muito extenso, não é isso? Na próxima live eu termino, e se não for suficiente para completar toda a live, eu faço uma complementação do assunto iniciática, né? Para concluir, para dar um fecho final no assunto. Né? Tudo bem? Então, iniciação, portal de ouro da consciência. O primeiro slide, então, o nosso Alain, amigo, irmão Alain vai colocar, para ver justamente, olha, os temas. Primeiro, sabedoria iniciática das idades, a definição. Segundo, tradição e revelação, fundamentos. Terceiro, a iniciação. Quarto, a história da bela adormecida, que tem um profundo significado iniciático. Né? E depois, finalmente, para encerrar, considerações sobre a era de Aquários. Então, vamos começar pelo primeiro ponto, sabedoria iniciática das idades. É isso? Primeiro ponto, isso. Pode passar. Muito bem. Nós devemos considerar que existe o conhecimento, tem uma origem, né? Tem uma origem do conhecimento, claro. E, visto pelo ponto de vista iniciático, tem uma explicação totalmente específica para esse caso, da origem do conhecimento. Pelo conhecimento iniciático, o conhecimento é dado por uma humanidade superior, pela divindade, que vivia em contato direto com o homem. A gente sabia que no início a divindade vivia na face da terra, junto com o homem. Né? Isso se chama, já HPB, na doutrina secreta, ela já chamava de religião sabedoria solar, religião do espírito e da natureza, em contraposição ao passado lunar. Isso que é emocional. E é a essência que nós hoje definimos como teosofia. E no caso específico da eubiose, é isso, conforme o nosso mestre, o nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, define, ele diz que a eubiose, né, a Sociedade Brasileira de Eubiose, é a teosofia posta em prática. Então, todo aquele conhecimento da teosofia é posto em prática através desses conhecimentos que o nosso mestre nos trouxe.
A teosofia, então, tem um conhecimento da teosofia, tem uma origem divina. Origem divina. É uma linguagem, sistema de ciência comunicada à humanidade por seres que eram considerados divinos. Isso é muito importante. Daí, então, a doutrina secreta denomina este fato como a religião sabedoria. Então, HPB já diz, Helena Petrovna Blavatsky definia esse conhecimento como religião sabedoria. E tem um aspecto muito importante. Essa religião sabedoria, antiquíssima, ela é o tronco de todas as religiões, filosofias e ciências. Não há nada no conhecimento humano que não tenha origem nessa religião sabedoria. Nada, absolutamente nada, porque é o ponto básico do início de todo o conhecimento da humanidade. O conhecimento, esse conhecimento dessa religião sabedoria, é dado por iniciações. Justamente aquilo que nós estamos falando hoje. Né? É dado através de iniciações. E são dados através de colégios iniciáticos da fraternidade branca. Né? Esse processo de iniciação. Então, nós temos a sabedoria iniciática das idades com relação às religiões atuais. Nós podemos fazer um paralelo. As religiões de hoje, na verdade, são pálidos reflexos da religião sabedoria. É isso. Mas existe a doutrina secreta, a religião universal na pré-história. Na verdade, a religião, quando os mestres dão um conhecimento, eles dão um conhecimento universal, total. Né? Depois, a religião, claro, vai adaptando esse conhecimento à tônica do ser humano. E, na maioria das vezes, a religião mistura esse conhecimento com uma dose emocional muito grande. É isso? A ponto de até, por vezes, tem a possibilidade de desvirtuar o conhecimento iniciático através da parte emocional. Mas, vamos dizer o seguinte, eu não vou dizer que é certo ou que é errado, que é bom ou ruim. Não. É o necessário. É isso. É a lei da polaridade. Não é bom nem mal, é o necessário. É necessário, por vezes, uma maia emocional para que o conhecimento seja difundido. Né? Então, isso faz parte. A religião é necessária. A religião é necessária. Então. Agora, sabemos que existe uma religião inicial, fundamental, chamada religião sabedoria, que é o princípio de todo conhecimento humano. Então, o real sentido da religião vem do latim, religare, né? Religião vem do latim religare, que corresponde também a yoga, que significa união. Então, religião e yoga têm o mesmo sentido. É o religare da alma com o princípio universal ou a união da alma com o princípio universal. A religião deve libertar o homem, vejam bem, conduzindo a um perfeito entendimento de Deus, da divindade. Esse é o sentido da religião. Dar ao homem a possibilidade de ter um completo entendimento de Deus. O homem deve ser, isso é muito importante, o homem tem que ser necessariamente veículo de Deus na Terra. Por isso que, dentro da eubiose, não é isso? O nosso mestre, quando se refere àqueles que trabalham para a ciência universal, não é isso? Ele trabalha pela obra do eterno na face da Terra. Na verdade, nós somos deuses. Jesus falou isso, né? João 10, está escrito no Evangelho. Ele repetiu, inclusive, um Salmo 82. Vós sois deuses. A gente pergunta, mas somos deuses com tantas dificuldades, tantas incertezas? Claro, somos deuses, mas deuses esquecidos. Nós nos esquecemos da nossa origem. E o processo da iniciação é justamente esse, fazer com que esse Deus interno brote dentro de nós, renasça, é isso? Então, justamente, é o renascimento de Deus dentro de nós. É isso? E o homem, a religião pode manifestar-se nas artes, na poesia, na ciência, na filosofia, etc. Então,
vamos ver, o conhecimento de Deus ele se reflete em todas as linhas de conhecimento do ser humano. Uma coisa muito importante: os grandes instrutores da humanidade não vieram fundar religiões, mas sim apontar caminhos evolutivos de acordo com a tônica da época. Um exemplo típico é o mestre, nosso excelso mestre Jesus ou Cristo, né? Então, muita gente pode imaginar, ele veio fundar uma religião, o cristianismo. Não é verdade isso. Isso não é verdade. Ele veio fundar uma nova era. Ele veio apontar caminhos evolutivos para o surgimento de uma nova era, uma nova civilização. Esse foi o trabalho do Cristo, né? Jesus o Cristo. Aí, a ciência tem uma pergunta muito importante para resolver, né? O homem e o conhecimento, né? De onde viemos? É o próximo slide, viu, irmão? É esse aí. O homem e o conhecimento. Então, é a pergunta que a ciência faz, que todos fazem. De onde viemos? Onde estamos? Para onde vamos? É isso? Essa é a grande pergunta. De onde viemos? A ciência tenta resolver esse problema, ainda não conseguiu. Onde estamos? A ciência tenta entender essa questão, mas ainda não entendeu. E para onde vamos? Também a ciência não consegue entender. É claro que, através do conhecimento iniciático, nós temos visões diferenciadas a respeito desse assunto. É isso? Então, o conhecimento e sabedoria, existe uma distinção entre conhecimento e sabedoria, né? Então, já iniciamos falando isso aí. Existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento, pelo conceito acadêmico, né, das universidades, ele se fundamenta nisso. Ele vem de fora para dentro. É isso? Então, os doutores, os estudiosos, os pesquisadores trazem aquele conhecimento, existem livros, bibliotecas, imensa quantidade de conhecimentos, e os alunos vão se fazendo seus cursos, eles vão adquirindo esses conhecimentos. Mas esses conhecimentos vêm, então, de fora para dentro. Diferentemente da iniciação, que desenvolve a sabedoria. E a sabedoria é o caminho inverso, vem de dentro para fora. É isso? E o conhecimento, ele não trata do autoconhecimento, trata do conhecimento de uma maneira vasta, geral, de tudo, mas não fixa na questão do autoconhecimento. Mas, no princípio iniciático, para o desenvolvimento da sabedoria, não. Ele se fixa na questão do autoconhecimento. E nós podemos dizer que, no futuro, nas universidades do futuro, além do conhecimento que nós entendemos de forma acadêmica, que vem de fora para dentro, as universidades vão também desenvolver nos alunos a possibilidade da iniciação, do conhecimento de si mesmo, né? Do desenvolvimento da sabedoria. Isso é muito importante, né? Então, é claro que existe a teoria do conhecimento. Existe um capítulo da filosofia chamado Teoria do Conhecimento. Então, nesse capítulo, nesse imenso e vasto caudal de conhecimento da filosofia, estuda-se o que é o conhecimento, em que consiste, etc, etc. Tem filósofos e mais filósofos discutindo desde tempos muito remotos, passando pela Grécia e chegando nos tempos atuais, né? É claro que nós podemos, na teoria do conhecimento, nos fazermos uma compreensão a respeito da lógica. Isso é muito importante, o que eu vou falar. A lógica foi fundada por Aristóteles. Quem fundou a lógica? Aristóteles. Foi Aristóteles que fundou a lógica. E hoje, qualquer aluno que faz uma escola de filosofia e vai estudar a questão de lógica, ele vai estudar exatamente aquilo que Aristóteles desenvolveu. Agora, é muito comum, veja bem, olha só, agora vamos ver agora, verificando a questão do conhecimento. É muito comum nós vermos, às vezes, em discussões públicas, na internet, ou na televisão, na rádio, né? Ou entre pessoas comuns, né? As pessoas vão discutindo, de repente uma pessoa diz assim,
Ah, mas isso é lógico. É lógico que é assim, porque a lógica indica que é isso, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim. E Aristóteles deixou bem definida essa questão, não é isso? Nem tudo. A lógica é um sistema de entendimento, é um sistema de concatenação de pensamentos de utilização de premissas e para obter um conhecimento correto. Perfeito? Agora, nem todo o simples fato de se aplicar lógica não nos diz que nós vamos conseguir um conhecimento perfeito. Tudo bem? Nós podemos aplicar lógica aristotélica e não atingir um conhecimento perfeito. Isso não sou eu que estou falando, isso é Aristóteles. Quando é que nós conseguimos um conhecimento perfeito aplicando a lógica? Quando as premissas são verdadeiras. Isso é importante. Se eu trabalhar com premissas verdadeiras, elementos básicos verdadeiros, aplicar a lógica, eu vou atingir um conhecimento verdadeiro. Mas, se eu tiver premissas falsas, olha, hoje o pessoal fala fake news, né? Fake news sempre existiu, só rebatizaram, né? Rebatizaram como fake news, mas a mentira sempre existiu no mundo, né? Fake news é mentira, né? Então, o fake news são premissas que são falsas premissas, né? E a pessoa usa o fake news, as falsas premissas, faz um raciocínio lógico e não atinge o conhecimento perfeito, atinge o conhecimento distorcido. Isso é muito importante, o entendimento, para a gente ver, dentro da teoria do conhecimento, justamente a posição de Aristóteles, o grande Aristóteles, a respeito dessa questão da lógica, né? Então, quando as premissas não são verdadeiras, a conclusão não é verdadeira. Então, uma outra importante questão na questão da iniciação é algo que, para nós, dentro do aspecto acadêmico, é até um absurdo, né? Pode beirar chega a ser um absurdo que essa explicação, né? Mas isso no Oriente é conhecido há muito tempo. Ou seja, olha só que importante, a verdade não pode ser dita nem escrita. Olha só que importante. A verdade não pode ser dita nem escrita. Por quê? Não há letra, não há símbolo, não há forma de grafia que explique, que mostre a verdade. Porque a verdade é algo interno do indivíduo, algo que está dentro de nós. É isso? Então, é por isso que quando um mestre escreve, por exemplo, revelações, no caso do nosso mestre, né? Nosso mestre deixou revelações. Não é isso? Não é isso? Mas não é a letra que vai valer. O que vale é o entendimento que nós temos de dentro de nós a respeito daquilo que está escrito. Então, a revelação, na verdade, é maiávica. É isso? Nosso mestre explica isso. Eu não estou inventando. O nosso mestre explicou isso. O professor Henrique José de Souza. A revelação, ela é envolta por maias. E o mestre cita uma frase até de Paulo de Tarso, né? A letra que mata, o espírito que vivifica. Então, tem a letra que mata. Se a pessoa vai na letra, mata. Não vai entender nada. Então, tem que ir atrás do conhecimento que está atrás da letra. É isso? Aliás, o próprio sentido da palavra inteligência vem daí. É isso? E a palavra inteligência vem do latim interlegere, ou seja, ler por dentro das linhas, ler nas entrelinhas, interlegere, então ler por entre as linhas, ou seja, ler por aquilo que está por trás daquilo que está escrito graficamente. Então, por isso que o mestre, o professor Henrique de Souza, isso é muito importante no caso da iniciação, o mestre nos afirma o seguinte, é um ensinamento iniciático de enorme valor. Ele diz, cada um deve tirar as suas próprias conclusões. Veja bem que importante. Então, não é assim, seguir um mestre, ou alguém que se diz mestre, ou um mestre verdadeiro, e ficar repetindo o que ele fala. Não é isso? Não, ele falou isso, é assim, assim, assim.
O mestre diz que não. O mestre diz que nós temos que ouvir, meditar, comparar, e depois tirar as nossas próprias conclusões. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria, né? Então, então, tem um significado profundo, né? A iniciação significa início da ação. É isso? Iniciação, na verdade, significa início da ação. Início de que ação? Do conhecimento interno. A busca da verdade dentro de mim mesmo. Por quê? Por que, então, eu devo buscar a verdade dentro de mim mesmo? É uma grande pergunta, né? Por que eu não devo simplesmente procurar a verdade fora de mim? Porque a verdade está dentro de mim, porque nós somos deuses, nós temos a verdade dentro de nós. Só que ela está oculta, ela precisa ser trazida para fora. É isso? Então, esse é o problema, e essa é a questão da iniciação. O processo iniciático é um portal de ouro, né? Um portal de ouro da consciência, conforme diz o título da palestra. A gente trabalha, vai trabalhando a nossa personalidade, vai transformando, e a verdade que está dentro de nós vai sendo posto para fora. E isso dá liberdade. Aliás, o grande mestre Jesus, o Cristo, falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertar do quê? A verdade vai nos libertar do quê? De nós mesmos, da nossa personalidade. Então, o grande problema da iniciação é nós nos libertarmos de nós mesmos. Eu vou citar apenas um exemplo. Você vê que o assunto é muito importante, né? O grande mestre Jesus, o Cristo, ficou 40 dias no deserto, 40 dias, ele ficou meditando no deserto, perfeito? E a Escritura diz que ele lutou contra Satanás. Então, a Escritura conta que, por várias vezes, durante esse tempo que ele ficou sozinho no deserto, Satanás se aproximava dele e o tentava. Que tentação que Satanás fazia? Era desviar Jesus do seu caminho. Né? De maneira simples. O Satanás, como está no Evangelho, mas depois vamos explicar isso, Satanás dizia: não, vai viver a sua vida, fique rico, cuide das coisas da terra, né? Viva a sua vida. Você nasceu para viver a sua vida e não se preocupar com essas coisas. E Jesus foi rejeitando isso, rejeitando, não é isso? E as Escrituras dizem, olha o processo da iniciação. Hein? As Escrituras afirmam, o Evangelho, que quando Jesus voltou do deserto, ele voltou iluminado. Uma luz intensa estava fluindo do seu corpo, do seu rosto. É claro que as pessoas comuns não viam isso, somente as pessoas clarividentes, com o poder de ver coisas transcendentais, puderam ver em Jesus essa coisa. Então, a grande pergunta que nós fazemos agora, entendendo o Evangelho agora de maneira iniciática, hein? Não vamos entender o Evangelho pela letra que está escrita. Não vamos entender o Evangelho pela letra que mata, mas sim pelo Espírito que vivifica. Quando Jesus, esteve no deserto, ele lutou contra quem? Lutou contra ele mesmo. Ou seja, ele não venceu Satanás, ele venceu a si mesmo. É isso? Olha só que importante. Que Jesus é um ser divino, mas ele está num processo evolutivo também. Todos estão. Todos. Os deuses evoluem. Todos. Desde o mais simples essência que possa existir no universo, e os deuses, todos estão em evolução. Não é isso? E Jesus também estava nesse processo, desse dilema que ele vivia, da obra que ele fez. Né? Então, no deserto, ele venceu a si mesmo. Então, ele tornou-se realmente algo fantástico. A vitória sobre si mesmo. E é isso que nós devemos fazer. Seguir Jesus e vencermos a nós mesmos. O que é vencer a nós mesmos? O nosso quaternário inferior, a nossa personalidade. Isso é muito importante. Tudo bem? Então, é um importante... Esse é o portal de ouro da consciência. Vencer a si mesmo e tornar-se algo que está no caminho da realização da divindade em si mesmo.
Então, nós vamos falar agora um pouco sobre Atlântida e sua decadência. O próximo o slide vai o Atlântida e sua decadência, né? A localização. Atlântida foi a quarta raça-mãe. Ela ocupava uma grande região, predominantemente no hemisfério norte do planeta Terra, em todo o planeta Terra, né? E um continente, esse continente, enorme continente que abrigou a quarta raça-mãe Atlântica, isso se expandia por todo o hemisfério norte e, como disse, né, abrigou a quarta raça-mãe. Os Atlantes, eles tinham relações com seres que vinculavam a cidade das ideias. Isso. Então, os deuses, como nós dissemos antes, os deuses viviam na face da Terra. Isso. Hoje os deuses, os seres de hierarquia, estão no que o mestre fala, os mundos internos. Estão nos mundos internos. Né? Aliás, o mestre não inventou isso. Os mundos internos é falado desde a antiguidade. Era citado no Egito, lá na Grécia, né? Na Grécia se falava dos mundos internos, né? Falava-se abertamente na filosofia sobre os mundos internos. Né? Então, agora, na questão de Atlântida, nós temos que... Antes de Atlântida, houve a Lemúria, que tinha uma tônica bem emocional. Né? Os Atlântidas desenvolveram a parte mental. Não mental superior, mental concreto. Mas eles já tinham, em grande parte, desenvolvido o mental concreto, né? O mental comparativo, mas eles cometeram algo que não foi ideal para eles. Eles retrocederam, muitos retrocederam a práticas psíquicas lemurianas, né? Muitos continuaram fazendo práticas lemurianas emocionais, etc., né? E isso provocou a destruição de Atlântida como um processo kármico. Isso não teve jeito. Né? Parte do povo sabia da destruição iminente. Parte do povo sabia da destruição iminente. Parte dos Atlantes foi conduzida para a meseta do Pamir, Índia, tendo por condutor um grande ser. Então, isso aí é ensinado na eubiose. O nosso mestre ensina isso com todas as letras, né? E HPB também fala sobre esse assunto. Né? Parte dos Atlantes, meseta do Pamir. O que é a meseta do Pamir? Existe a Índia, o Himalaia, e depois uma região montanhosa no norte da Índia, que é justamente a meseta do Pamir. Então, tecnicamente e geograficamente, nós podemos falar que a meseta do meseta do Pamir, é uma região transhimalaíanica, né? Que fica depois do Himalaia com relação a uma região montanhosa, muito alta, etc. Né? E esse ser que conduziu ele não conduziu os Atlantes em si, ele conduziu o quê? Uma elite de Atlântida. É isso? É conhecido na Bíblia como o Noé bíblico, né? Noé bíblico, né? Ou conhecido iniciaticamente como Vaisvasvata. Esse ser, Noé bíblico, ou Vaisvasvata iniciático, conduziu estes seres para a Índia. Não todos os Atlantes, mas uma elite Atlante ele conduziu para a Índia e lá estabeleceu na meseta do Pamir. Mas não foi só ele. Ele conduziu parte de Atlântida, esta elite, para a meseta do Pamir. Noé bíblico, Vaisvasvata. E teve um outro grande ser chamado Osíris, que tirou também da Atlântida, antes da queda Atlante, tirou também uma outra elite e levou para o Egito. O Egito era colonizada pelos lemurianos, aquilo que sobrou dos lemurianos. É isso? Quando os Atlantes chegaram lá, com Osíris, com a sua elite, eles foram ensinar para os Atlantes coisas que eles não sabiam, porque eles tinham uma evolução superior. Então, é por isso que, no conhecimento iniciático, disse que o Egito tem uma raiz Lemur-Atlante. Lemur-Atlante, né? Só que Osíris é o deus mais importante
do Egito. Osíris é o deus mais importante do Egito, porque foi ele que trouxe os grandes conhecimentos para o Egito, que eles não sabiam. A instrumentação para trabalho, ensinou a lavoura, ensinou tudo, como estocar alimentos. Ele trouxe uma enorme quantidade de... E a parte filosófica também, né? Ele trouxe filósofos com ele que refundaram o Egito. O Egito foi refundado através de Osíris. Por isso que Osíris é o deus mais importante do Egito, né? Casado com Ísis, né? Sua mulher Ísis. Então, Egito é como herdeiro imediato do conhecimento atlântico. Então, nós temos, o nosso mestre, então, diz uma coisa muito importante, que, como existiram duas facções saídas da Atlântida, uma dirigindo para a meseta do Pamir e outra se dirigindo para o Egito, então o mestre fala que esse conhecimento da Atlântida foi transplantado para o norte da Índia e transplantado para o Egito. Então, nosso mestre diz algo que a ciência não fala. A ciência acadêmica não fala isso. O nosso mestre diz: a Índia é a mãe da humanidade e o Egito é o pai da humanidade. Porque a gente sabe que a Índia, ela tem... A Índia, o Oriente em si, tem um aspecto feminino, né? Um aspecto feminino, intuitivo. E o Ocidente tem um aspecto mental, científico. É isso? Então, na verdade, se complementam, né? Essa polaridade se complementa. O masculino com o feminino, né? Da mesma maneira que o nosso cérebro, nós sabemos, né? A filosofia sabe disso. A filosofia não. A ciência sabe disso. Que existe um hemisfério masculino e um hemisfério feminino. Perfeito? Isso a ciência sabe. O hemisfério masculino, que é justamente o esquerdo, dirige as funções do lado direito. E o hemisfério feminino, que está do lado direito, dirige as funções do lado esquerdo. Então, o hemisfério direito é intuitivo e o hemisfério esquerdo é mental. A mesma coisa, vê que a coisa se repete. A mesma coisa que o mundo é, né? O mundo é assim também. Tem dois hemisférios. Um hemisfério feminino e um hemisfério masculino. O feminino, o Oriente, e o masculino, o Ocidente. Então, veja que as coisas vão se repetindo dentro de um processo cósmico, dentro de um arquétipo cósmico que vai se repetindo, né? Então, justamente na meseta do Pamir, formou-se o Império de Rã. Formação. E eles formaram um grande império, né? Um povo teve momentos muito felizes com um rei e 3 seres de alta hierarquia, a semelhança de Atlântida em tempos áureos. Que eles tiveram. E os dirigentes eram iniciados. Há quanto tempo isso? Vamos citar no tempo? Vamos citar no tempo. Nosso mestre nos ensina 1 milhão de anos atrás. Há 1 milhão de anos atrás. É isso. Esta raça que foi trazida por Manu Vasvas, ou não é bíblico, justamente fundou a 5ª raça-mãe ariana, da qual nós fazemos parte atualmente. É isso. A 4ª mãe sumiu e surgiu a 5ª raça-mãe, que é a raça ariana. Os dirigentes dessa raça, que era chamada Império de Rã, os dirigentes eram iniciados, distribuíam justiça, bem-estar e sabedoria ao povo. E esse império vivia um sistema de organização chamado sinarquia. Sinarquia não é um sistema político, um sistema de organização, é um sistema de consciência, um sistema divino. É isso? Um sistema de organização harmônico em todos os componentes, chamado sinarquia. E o símbolo do império, o símbolo do Império de Irã é a suástica. A suástica, não é isso? Agora, veja bem, a suástica, eu não sei se tem o símbolo da suástica aí na frente, eu não sei. Alain, veja mais um aí, não sei se tem o símbolo da suástica. Não tem não, professor. Não tem não. Não tem. Tudo bem, então eu só vou explicar, isso é muito importante. O símbolo de Irã é da suástica. Agora, a suástica não é a do Hitler, né? A do Hitler
do sistema hitleriano é chamado de svástica. Por quê? Se nós olharmos para a suástica, nós vemos que ela gira da esquerda para a direita, no sentido destrógiro, né? E se nós olharmos para a svástica, é uma cruz que gira para a esquerda. Isso é muito importante a gente entender. Então, a suástica, que está no símbolo da teosofia, a gente vê o brasão da teosofia, está a suástica lá. Antigamente, a Sociedade Brasileira de Biologia, ou Sociedade Teosófica Brasileira, tinha a suástica lá também, girando da esquerda para a direita, né? Então, na verdade, a suástica é o símbolo do processo evolutivo e a sovástica é o símbolo do processo involutivo e trouxe muitas desgraças para o mundo durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, o símbolo o declínio do poderoso império aconteceu, tomando vulto à anarquia, com uma corrupção em todos os campos da atividade. Isso sempre acontece com os povos. Isso é uma coisa que acontece com os povos. Por quê? Porque eles deixam, normalmente, os povos, né, as pessoas comuns, deixam de seguir os ensinamentos dos mestres e acabam degenerando. É assim. E a degeneração ocorre através de formação de religiões que não correspondem mais ao ensinamento do mestre. E é muito comum a gente ver as religiões como exemplos que não seguem o ensinamento dos seus mestres. Eu não estou falando só do cristianismo, tudo. O budismo também passou por uma grande degeneração. É isso. Depois ele foi reconstruído, né? E assim por diante, né? Esse poderoso império voltou para a anarquia e houve uma corrupção em todos os campos da atividade. Mas surgiu, por essa época, Yeshu Krishna, manifestação Yeshu Krishna, restabeleceu o mito solar e o império sinárquico, o império dos seres elevados, no equilíbrio de acordo com a natureza de cada um. Então, a grande missão dos mestres, através dos séculos, é justamente restabelecer a sinarquia. Veja que importante. A sinarquia existia em Atlântida. A Atlântida sumiu. Depois, a sinarquia passou a existir no Império de Irã. O Império de Irã se destruiu. É isso. E agora os grandes mestres vêm justamente ensinar o caminho para a sinarquia. Jesus fez isso. Jesus mostrou o caminho para a sinarquia. E uma grande... Jesus deu uma frase de Jesus que demonstra exatamente o processo de sinárquico, né? Os seguidores de Jesus diziam: Jesus, vamos pagar os impostos do César? Nós vamos pagar ou vamos nos rebelar? Como que então vamos pagar impostos para o César? Então Jesus pegou e disse assim: mostra uma moedinha uma moeda do Império Romano, né? O que tem na moedinha? Então ele disse: tem a imagem do César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é sinarquia. Sinarquia é isso. Na sinarquia, então, não se mistura. Na sinarquia, não se mistura os poderes espirituais com as contingências materiais. Há uma completa separação. Cada um no seu campo de atividade. Não que as contingências materiais sejam desnecessárias. São necessárias. Mas é necessário fazer uma distinção entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. E o nosso mestre, o nosso grande mestre, professor Henrique de Souza, durante todo o tempo do seu ensinamento, ele deixava sempre exemplos específicos a respeito dessa definição de sinarquia. E existiu também o Jesus Krishna tentou restabelecer o mito solar e o império sinárquico, império dos seres elevados, com equilíbrio de acordo com a natureza de cada um. Aí surge também uma grande obra, Bhagavad Gita, né? Krishna e Arjuna. Não é isso? Justamente ele representa o Dharma e o Adharma. Dharma, lei. O Adharma é a não-lei. O contrário da lei. É isso? E, justamente no Bhagavad Gita, é mostrado Krishna com o seu discípulo Arjuna. Arjuna representando o ser humano e Krishna representando
a consciência superior. Dentro da eubiose, nós podemos verificar o seguinte: Arjuna é justamente aquele quaternário, né? O quaternário que representa a personalidade, né? Os 4 temperamentos. E a tríade superior representa justamente a manifestação de Krishna, a divindade, que significa os 3 temperamentos superiores. Na verdade, nós não temos só 4 temperamentos, nós temos 7 temperamentos. 4 funcionando na nossa personalidade e 3 ainda em desenvolvimento na tríade superior. Mas também houve a decadência, mesmo com o ensinamento através do Bhagavad Gita, houve uma decadência. Krishna originou as ordens secretas. Olha só que importante. Krishna originou as ordens secretas para a proteção dos adeptos à lei. Então, Krishna fez um trabalho extraordinário. Krishna criou a ordem dos Traityumarutas, ou a maçonaria construtiva, que é a base de todas as ordens secretas religiosas do mundo. Com a morte de Krishna, há mais de 5.000 anos, então começou o início da Kali Yuga. Agora, o Alain mostra aí, tem um quadro mostrando as yugas, né? As yugas. Deve ser a próxima imagem, né? Mostrando as yugas. Por favor, Alain, pode ir mostrando a imagem, né? Então, nós temos a Sati, a Krishna. Isso aqui é uma imagem, né, muito comum lá na Índia, né? Retratando Krishna, tratando a sua flauta, né? A seguinte, por favor, já falei, é isso aqui. Não, é esse aqui. Esse aí. As idades. Então, existe, veja bem, 4 idades. Satyuga, idade de ouro. A Treta Yuga, idade da prata. Dvapara Yuga, idade do bronze. E Kali Yuga, idade do ferro. Quando no Império de Ram existia a sinarquia, existia a idade de ouro. Depois, com o tempo, foi se degradando e hoje nós vivemos a idade do ferro. Kali Yuga. Nós estamos em plena idade do ferro. Mas esse ciclo depois continua. Nós vamos sair da idade do ferro e voltar para a Satyuga, a idade do ouro. Esse é o sentido da reconstrução da humanidade. A humanidade deve ser reconstruída em direção de uma nova civilização. Isso o nosso mestre, nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, ele bate sempre nessa mesma tecla. A formação de uma nova civilização. Uma idade de ouro, Satyuga, né? Então, isso aí é muito importante. Tudo bem? Parte 2. Vamos entrar na parte 2 agora. Tradição e revelações e fundamentos. Tradição e revelações e fundamentos, né? Então, vamos lá, meu irmão, vamos ainda, parte 2. Sabedoria iniciática das idades. A sabedoria, ou ciência das idades, apresenta 2 aspectos a serem estudados, ou seja, ela se divide em 2 grandes partes, a tradição e a revelação. Veja só que interessante, hein? A tradição, como a palavra indica, é tudo aquilo que já foi conhecido no passado. E a revelação é o que está com relação ao futuro. É que o nosso mestre fala, o professor Henrique de Souza, ele deixa milhares de páginas escritas com revelações, sempre com referência ao futuro. Ao futuro, perfeito? Mas a revelação tem o seguinte sentido. Olha, que o nosso mestre fala. Não é só... A revelação não é um revelar de coisas, não. Nós temos que desvelar, tirar os véus maiávicos que está na escrita e entender na profundidade das coisas. Então, quando se lê uma revelação do mestre, Henrique de Souza, nós lemos a escrita, o que está escrito graficamente, mas devemos entender o que está por trás das palavras. Isso significa desvelar. Desvelar. Né? É por isso que Helena Petrovna Blavatsky escreveu uma série de livros chamado, qual é o título? Isis sem véu. Isis é a mãe divina, segundo trono. Então, Isis sem véu significa pegar a nossa consciência, tem que ir tirando os véus maiávicos que encobrem a mãe divina para entender justamente
o que significa realmente a Mãe Divina no sentido espiritual. Isso significa desvelar. Perfeito? A tradição, com relação à tradição, tudo evolui. Nós viemos do passado e caminhamos para o futuro. Agora, existem os guias da humanidade. Isso aí até foi usado, né? Nós usamos como chamativo para essa palestra, né? Os guias da humanidade. Desde tempos muito remotos, uma humanidade super evoluída vem guiando os destinos da nossa própria humanidade. Guiam sem interferir na decisão dos homens, na liberdade de decisão dos homens, obedecendo às leis universais. Tais protetores são chamados de Pitris. Pitris significa pai, pais espirituais. Então, Pitris significa os pais espirituais, compreendendo a enigmática hierarquia dos rishis. Existe uma hierarquia dos rishis que vem conduzindo o processo evolutivo da humanidade. Mas eles não interferem na decisão, porque algo sagrado que existe no universo é o livre-arbítrio. É isso? A lei obedece o livre-arbítrio. Cada um tome a sua decisão. É isso? Aliás, apenas um comentário do nosso mestre. Isso aí eu fiquei conhecendo através de um irmão nosso, já falecido, e que conviveu intimamente com o mestre, né? O mestre Henrique G. de Souza, ele nunca dizia assim, não faça isso porque é errado, não faça, é errado. Ele nunca dizia, ele nunca interferia no livre-arbítrio. Ele nunca dizia para uma pessoa, você não deve fazer isso, você deve fazer isso. Não, ele não dava essa ordem. Então, esse nosso irmão, né, nosso irmão Adriano, o nome dele, nosso grande irmão Adriano, já desencarnado, ele contava assim, não, o mestre não falava assim. O mestre dizia assim, olha, o certo é fazer desse jeito. Mas se você quiser fazer diferente, faça, mas assuma as consequências. Perfeito? Livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio. O mestre, é por isso que o mestre, no processo da iniciação, que é o tema de hoje, o mestre dá uma definição de iniciação de uma maneira magistral. Ele diz, o mestre aponta o caminho. O discípulo segue sozinho o caminho até que, no final, ele encontra o mestre aonde? Dentro de si mesmo. Então, o mestre não fica chamando a atenção. Não faça isso, não faça aquilo. Não. A pessoa tem absoluta liberdade de fazer isso, aquilo, seja o que for. Mas vai assumir a responsabilidade por aquilo que fizer. Não é verdade? Isso é muito importante. Isso é lei universal. A gente sabemos, o nosso mestre diz, a lei universal é justa e perfeita. Então, a ação dos Pitris, os rishis, eles presidem a formação e desenvolvimento das raças. Não é isso? Nós tivemos a formação de duas raças mães, anteriores a nós, a humana, depois tivemos a formação da Lemúria, Atlântida, agora a nossa raça ariana, e esses Pitris, eles presidem a formação e desenvolvimento das raças. Eles orientam o florescer das civilizações e possibilitam a evolução das mônadas através dos tempos, das raças e das civilizações. Então, quando a ciência diz que uma civilização surge assim, do nada, né? Por exemplo, Roma, as margens do rio Tibre, isso? 754, 753, 54 a.C., não é isso? 754 a.C., o que era o início de Roma? Meia dúzia de casebres ao redor do rio Tibre, um agrupamento de pessoas, é isso? E dali surgiu uma grande civilização que durou quase 2.200 anos, é isso? Somente foi cair em 1453, Constantinopla invadido pelos turcos. Isso foi aí o final. Depois, Roma se dividiu em dois impérios, o do Oriente e o do Ocidente, não é isso? Mas, somando tudo, deu quase 2.200 anos. Mas só que um detalhe, como nós estamos falando aqui, os Pitris presidem a formação e desenvolvimento das raças. Então, uma civilização não surge por acaso. Ela surge sob a orientação de seres de hierarquia. Então, a formação de Roma foi feita sob a orientação de seres de hierarquia. Isso não se pode contar de maneira acadêmica, não é isso? A academia supõe muitas coisas,
que tem que ter documentos que provem a natureza da informação, etc. Como não tem documentos que provem isso, então surge o mito. Então, o mito da loba, não é isso? Rômulo e Remo, não é isso? Que foram expulsos e para o mato, não é isso? Para a selva, e foram alimentados por uma loba. Não é verdade? Nós podemos até imaginar essa loba como a mãe divina, porque é o leite, né? Não é isso? A loba dando leite, alimentando esses dois seres, que depois iriam fundar Roma, que teve uma importância estratégica na formação no nosso mundo ocidental. Não é isso? Agora, é claro que existe a degradação dos costumes. Existia uma religião ciência solar. A primeira sabedoria das idades, a religião da natureza do espírito, a Gupta Vidya. Essa religião da ciência solar, pela linguagem da Índia, é chamada de Gupta Vidya. A primitiva religião sabedoria, com o correr dos tempos e das civilizações, foi se debilitando pela corrupção do comportamento humano. Isso é sempre assim. Isso sempre acontece. A civilização ela é orientada pelos rishis no início, se desenvolve até o ponto máximo, mas depois entra em decadência. Roma foi assim, né? Uma civilização extraordinária. Foi fundada pelos rishis, depois ela teve um desenvolvimento extraordinário, depois começou a degradação. Com Nero, Calígula, né? Nós sabemos, né? Aqueles imperadores devassos, né? Imperadores devassos que levaram a uma completa aniquilação dos princípios iniciais de Roma, né? Mas depois outros vieram para tentar salvar a continuidade histórica de Roma, como Constantino e outros, e assim portanto. Essa ciência dividida foi sendo exposta sobre as mais diversas interpretações e das mais degradantes. Daí surgem diversas religiões. Em todos os lugares do mundo acontece isso. A civilização tem um início bom, é isso? Depois vai se desenvolvendo, depois há um decréscimo através da degeneração. É o caso do Egito, falamos do Egito, né? Olha só que interessante, eu vou citar um fato muito importante que a ciência acadêmica não se dá conta disso. A ciência nunca havia ciência acadêmica falar sobre esse assunto. Né? As 3 pirâmides, Kelpis, Khafre, Miquerinos, as 3 grandes pirâmides, são as mais perfeitas e são as mais antigas. Não é isso? Normalmente, a história diz, tudo começa simples, depois vai ficando complexo. Mas no Egito, não. As primeiras construções de pirâmides foram as mais perfeitas de todas. As outras foram cópias imperfeitas. Cópias imperfeitas. E já dominada pela religião. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque as 3 grandes pirâmides, Kelpis, Khafre e Miquerinos, não foram túmulos. Nunca se encontrou uma múmia dentro de uma pirâmide dessa. Porque eram pirâmides, não serviam de túmulos, não. Foram monumentos para a sabedoria universal. E até hoje nós não entendemos ainda o significado real das pirâmides. A HPB diz que somente no século XXI nós vamos entender perfeitamente a ciência acadêmica, né, oficial, vai começar a entender, através do estudo, né, o verdadeiro sentido iniciático das pirâmides. Né? Mas o Egito também se degradou. Né? O Egito se degradou. E nós podemos saber. Ele se degradou quando? Justamente com a saída de Moisés do Egito, né? do seu povo. Olha só que interessante. O último grande rei do Egito foi Ramsés II. Ramsés II, o último grande rei. É isso? O Moisés tirou o seu povo do Egito, levando para Israel, né? Para fundar uma das bases do mundo ocidental. E o que aconteceu com o Egito? Com a saída de Moisés e seu povo, foi tirado também o conteúdo espiritual do Egito. E o Egito deixou de ser uma grande nação. A partir da saída de Moisés, o Egito começou a ser escravo de todos os outros povos. O último imperador que teve domínio foi Ramsés II, depois escravos.
Foi escravo dos turcos, dos hititas, e finalmente tornou-se, no século XXI, XIX e XX, um protetorado do Reino Unido. Não é isso? A Inglaterra que mandava lá. Somente em 1956 que o Egito conseguiu se libertar, e de Roma. Egito, não é isso? Nós sabemos disso, né? Com a queda de Marco Antônio e Cleópatra nisso, por Otávio. Otávio venceu a guerra. E o que aconteceu? O Egito sumiu e tornou-se escravo de Roma durante, sabe quanto tempo? 700 anos. O Egito só se libertou de Roma justamente quando Roma foi invadida pelos bárbaros. Houve a barbarização de Roma. Foi esse o momento que o Egito se libertou de Roma, mas depois continuou sendo escravo de outros povos. É isso? Perfeito? Então, isso é muito importante. Então, existe a parte espiritual. O Moisés tirou de lá a parte espiritual. E, junto com ele, trouxe o monoteísmo. É isso? A ideia do monoteísmo, a existência de um Deus só. Monoteísmo. E fundou, justamente, a tradição judaica cristã, que é monoteísta. Né? As chaves desses conhecimentos, todos, são guardados num lugar chamado Sanctum Sanctorum. O que é o Sanctum Sanctorum? Sanctum Sanctorum é o lugar mais íntimo, mais dentro, mais interno de um templo, onde ninguém pode entrar. Somente o sacerdote tem acesso a esse Sanctum Sanctorum. As chaves desses conhecimentos foram guardadas nos chamados mundos internos, e para o mundo profano eram de todo intraduzíveis. Isso, né? No Himalaia, aqui, 3, 2, 3, Biblioteca Ginas. Agora tem um assunto importante sobre as bibliotecas Ginas. Nos Himalaias, nas lamazerias tibetanas, nas fraternidades ocultas do deserto de Gobi, nos centros iniciados da Mongólia, por toda a Ásia, por centros iniciados das florestas das Américas, existem arquivos e mais arquivos, bibliotecas e mais bibliotecas. E essas bibliotecas, esses arquivos, são protegidos por redes intransponíveis de maia budista ou hipnótica. Ninguém consegue penetrar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tudo pode ser queimado no mundo. Podem queimar bibliotecas, podem queimar o que quiser, mas está tudo guardado nos mundos internos. Isso, o que é citado aqui como nas lamazerias. Isso o nosso mestre fala perfeitamente, né? Tudo que nós conhecemos, o que a humanidade tem de importante, está guardado nos arquivos do mundo de Duarte, Shambhala, isso, Agartha e assim por diante. Né? Entretanto, muitas obras ficaram na face da Terra, depois de profundamente veladas. As obras de Lao Tse, os hinos do Rig Veda, o livro de Dzyan, os tratados herméticos de Hermès Trismegisto e os Puranas hindus, o Pentateuco. Então, essas obras são todas... Mas só que essas obras não são fruto do trabalho humano, são cópias. Elas vêm dos mundos internos, aqui. Então, mesmo que se destruam esses livros, não se destrói nada, destrói apenas o papel. Porque o que está nos mundos internos está perfeitamente preservado. Né? Aliás, tem um livro espírita, inclusive, do Chico Xavier, o grande Chico Xavier, né? Em que um dos seres que ele estava nos mundos internos, né? E ele viu justamente a pintura da Mona Lisa, né? Ele viu uma pintura da Mona Lisa na parede. Isso. E ele falou, então, para o instrutor dele, chamado Alexandre, ele disse, olha, lá no Museu do Louvre, eu vi a original no Museu do Louvre, lá, dessa pintura, Mona Lisa, né? Do grande pintor, né? Que nós conhecemos, né? Leonardo da Vinci, né? Então, aí o instrutor falou isso, não é assim. O original é essa que está aqui. A Mona Lisa original é essa que está aqui. O que está no Louvre é cópia. É isso?
Então, Michelangelo, ele falava isso. Olha só a importância desse entendimento iniciático, né? Perguntavam para Michelangelo, mas como é que você faz coisas tão bonitas, extraordinárias, a partir de um mármore bruto, né? Você pega um mármore bruto e faz esculturas fantásticas. Nós não conseguimos entender como é que você faz isso, né? Então, Michelangelo, sabe o que ele falou? É o iniciado, né? Um ser de hierarquia, né? Michelangelo falou assim, não, é o seguinte, a obra já está no mármore, eu apenas tiro os excessos. Ele falou, a escultura já está no mármore, eu apenas tiro os excessos. Veja que interessante. Então, é claro que ele vê dentro do mármore aquilo que está nos mundos internos. Então, ele tira os excessos e faz uma cópia daquilo que está no mundo interno, no mundo físico objetivo. Então, veja só a importância que existe nesses grandes arquivos que existem espalhados pela Terra, localizado nos mundos internos, que o nosso mestre fala bastante sobre esse assunto. Né? Tá bom? Para que esses tesouros apareçam, é necessária a realização da evolução humana, muito mais do que o espetáculo do progresso no campo material. Né? Então, muito mais do que o espetáculo no campo material, é importante a realização da evolução humana. A evolução humana que é necessária. Né? Então, na verdade, olha, já dentro desse processo iniciático, nós podemos dizer o seguinte, nós não inventamos nada, não fazemos nada. Porque tudo já existe. Tudo já existe pronto no universo. E essas coisas que existem no universo, nós chamamos os arquétipos. São os arquétipos. Agora, um gênio da pintura, da escultura, da música, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer esses arquétipos que estão lá e projetar na face da Terra. Agora nós entendemos por que é importante a transformação interna. Veja bem, quanto mais for o desenvolvimento da consciência desse ser, ele vai trazer esse arquétipo mais perfeitamente para a face da Terra. Perfeito? Então, a gente sabe um grande compositor, é isso? Um grande compositor de música clássica, né? Ele dizia o seguinte, né? Agora, por favor, Alain, me lembra o nome dele, aquele que era surdo, escapou agora o surdo. Beethoven dizia o seguinte, ele ficou surdo, e Beethoven afirmava o seguinte, essa música não é minha, ela vem de Deus, eu ouço Deus, eu sinto Deus trazendo essa música para mim, é coisa maravilhosa. Ele falava isso, é isso. Ele falava isso, ele ouvia aquela música de Deus, e ele punha então na partitura. Então, e realmente é isso que acontecia, né? Ele não inventava a música, ele apenas trazia, era veículo. Ele era veículo. Então, na verdade, nós não criamos nada, não fazemos nada sozinhos, nós somos veículos. No processo da iniciação, é importante que nós nos tornemos cada vez melhores veículos para trazer a consciência de Deus na face da Terra. Jesus, o Cristo, o grande mestre Jesus, o Cristo, ele falava isso. Eu não faço por mim mesmo, é meu Pai que faz por meu intermédio. Ele nunca dizia, eu curo, eu faço. Não, nunca fez isso. A humildade dele era extrema. Ele dizia, não, quem faz isso é o meu Pai. Ele dizia, e o tal estado de comprometimento com o Pai era tão grande que ele falava, eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um. Isso é uma coisa importante, né? E mais, hein? Jesus falava, fareis o que eu faço e muito mais ainda. Olha só que importante. Olha a humildade. Ele queria dizer o seguinte, vocês veem em mim um mestre, mas eu não sou o ponto final, não. Tem muito mais coisas além disso. Tem muito mais coisas além disso, daquilo que vocês veem em mim. Então, fareis o que eu faço e muito mais ainda. Né? Tanto que eu sempre digo que o nosso professor Henrique José de Souza, ele quer ficar cercado de discípulos? Não.
Ele não quer ficar de discípulos, ele quer ficar de mestres. O nosso professor e todo grande mestre quer que todos os seus alunos, os discípulos, se tornem mestres, que nem ele, ou mais do que eles, ou mais do que eles. Isso é muito importante, essa visão iniciática que nós temos universal, né? As revelações são aprendidas pelo próprio eu, num estado particular que percebe a própria verdade. Os iluminados se referem a essa experiência como um estado extra-humana ou super-humano. É isso? Aliás, o nosso mestre fala a esse respeito da Bíblia, o capítulo de Eclesiastes. É isso? Eclesiastes fala muito da soberba humana. É isso? O homem torna-se muito soberbo, ele pensa que faz tudo, etc. Mas não é verdade. Então, o nosso mestre nos chama a atenção para Eclesiastes. E chama a atenção para uma frase que é muito citada na literatura e todo mundo conhece. A frase é simples, mas é profunda. É a seguinte: nada existe de novo sob o sol. Não é isso? Então, nada existe de novo sob o sol. Tudo já existe. Não existe projetado na face da Terra, no arquétipo. Mas o nosso trabalho da iniciação é trazer esse conteúdo arquetipal para a Terra. Isso chama-se, o nosso mestre chama a obra do eterno na face da Terra. Isso é muito importante. Nesse estado super-humano, não imagens de ordem mental, mas existe a verdade. Nesse estado cósmico, o conhecimento se apresenta sob a forma de símbolos. Então, na verdade, a gente vê muitas coisas que nós entendemos, nós vivemos por forma de símbolos. O conhecimento assume essa forma na consciência do vidente. Os símbolos são a essência conceitual do conhecimento metafísico. Então, um dos grandes ensinamentos do nosso mestre, da iniciação, que é o assunto de hoje, né? Iniciação, portal de ouro da consciência, o nosso mestre diz que a iniciação tem duas fases, a fase simbólica e a fase real. Nós, no processo iniciático, nós usamos o simbolismo. Então, todos esses desenhos que a gente vê nos livros, da eubiose ou da teosofia, não é isso? Não vemos assim? Por exemplo, Brahma é um círculo, o sol central é um círculo. Brahma é um círculo com um ponto no meio. A mãe divina, Vishnu, é um círculo com uma dividida ao meio. E a Terra é um círculo com uma cruz no meio, a cruz mundanal. São maneiras simbólicas de mostrar esse fato, né, porque o processo de iniciação é simbólico. Aliás, eu devo dizer o seguinte, no início da doutrina secreta, logo no livro número 1, de Antropogênese, de HPB, ela começa assim, vocês podem constatar lá. Logo no início ela diz assim, estou vendo, ela estava nos mundos internos, né? Então ela disse assim, estou vendo na minha frente umas folhas de palmeira muito antigas. E nessas folhas eu estou vendo desenhos. E descreve os 3 tronos. Isso que eu falei. Ela descreve que ela viu um círculo, depois viu um círculo com um ponto no meio, um círculo dividido ao meio, um círculo com uma cruz mundanal. Então, claro que nesse momento, como ela estava encarnada num corpo físico, né, isso foi projetado na mente dela o símbolo daquilo que ela tinha que passar para a humanidade. É isso. E seria muito difícil a gente falar sobre Brahma, Vishnu, Shiva, sem esse aparato simbólico, né? Então, por isso que o nosso mestre diz, as próprias ritualísticas são simbólicas, né? As ritualísticas são simbólicas. Eu estou falando da ritualística da eubiose, mas também, por exemplo, a missa católica é totalmente simbólica. Mas não é um simbolismo esparso, sem sim, não. Cada momento da missa tem um simbolismo, isso, o incenso, o altar. Isso é necessário para que haja uma fixação da mente naqueles objetos. É isso? Porque senão seria impossível. Agora, com o tempo, a iniciação deixa de ser simbólica e passa a ser real. Como é que passa a ser real?
o conhecimento está dentro do indivíduo, está dentro do próprio indivíduo. Então, ele vê as coisas dentro dele mesmo. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, os símbolos são a essência conceitual do conhecimento metafísico. Então, nós vamos falar agora também sobre a grande fraternidade branca, né? Que tem um processo muito importante no processo da iniciação. Né? O meu irmão Alain, faltam 5 minutos para as 10. Nós combinamos que eu iria dar, né? O assunto é muito interessante, né? Membros da grande fraternidade branca. Esses membros são fiéis depositários da verdade tradicional e devem, em cada ciclo, trazê-la para o mundo. Membro da fraternidade branca. Esses conhecimentos são trazidos de acordo com a capacidade de entendimento de cada raça. São transmitidos nos colégios iniciados lentamente de forma simbólica. Os iniciandos devem, por vivenciar esses conhecimentos experimentalmente nas várias etapas que vão vencendo. Eu só quero dizer o seguinte: quando começou a grande fraternidade branca? Isso é muito importante para o entendimento da iniciação portal de ouro da consciência. Quando se iniciou? Na época da raça lemuriana. Por quê? A raça lemuriana foi a primeira raça humana que existiu. As outras raças anteriores, né, hiperbórica e adâmica, não eram raças humanas. Por quê? Porque não tinham ainda a possibilidade do desenvolvimento da tríade superior. A lemuriana, não. Os rishis, os seres de hierarquia, trouxeram para a Terra a tríade superior. Trouxeram, não. Eles ativaram a tríade superior no ser humano, no lemuriano. Então, ele tornou-se um ser superior, humano, com a possibilidade de ter o livre-arbítrio. Os animais não têm livre-arbítrio, porque não tem tríade superior. É isso? Desenvolvida. Não tem tríade desenvolvida. Os seres humanos têm a tríade superior não desenvolvida, mas com capacidade do exercício do livre-arbítrio. Então, na raça lemuriana, quando o livre-arbítrio começou a funcionar, então a humanidade começou a se diversificar nas suas maneiras de comportamento. Uns foram para o lado do bem, outros foram para o lado do mal. Perfeito? Como tudo é assim, não é isso? Uns não entenderam e começaram a praticar coisas do mal, em prejuízo da sua própria humanidade. E outros entenderam de uma forma adequada e passaram a fazer, que eram mais evoluídos, e passaram a praticar coisas ligadas à evolução humana. Foi nesse momento, então, que houve a necessidade, como eu estou falando, da grande fraternidade branca. E quem dirige a grande fraternidade é Melquisedeque, o rei do mundo. Perfeito? O rei do mundo é citado na Bíblia e no Novo Testamento. Isso, o rei do mundo. Isso. Então, foi necessário, então, a criação da grande fraternidade branca. E nós fazemos a nossa iniciação diante do rei do mundo, que é o ser de maior entendimento e capacidade que existe no universo, né? Então, existe, então, um conhecimento absoluto e um conhecimento relativo. Existe um conhecimento relativo humano. Com que se relaciona isso? Com o quaternário inferior. É o conhecimento relativo. Mental, simples, né? Concreto. Mas a tendência do conhecimento relativo é aproximar-se gradativamente do conhecimento absoluto através dos processos iniciáticos. Então, nós temos, na Sociedade Brasileira de Biose e na teosofia também, ensina-se que nós temos uma Constituição centenária. Nós temos embaixo, a nossa personalidade é formada por um quaternário, e a nossa mente superior por uma tríade superior. Então, são 7. Agora, a iniciação consiste em fazer a harmonização desses dois elementos, o quaternário com a tríade. O quaternário pode ser resumido numa tríade também. Então, eu tenho, no final, a reunião dessas duas tríades formando um hexagrama. Selo de Salomão, que é o símbolo do adepto. Perfeito? Então, Alain, eu vou parar por aqui, porque já estamos nas 10 horas. Né? Maravilha. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós temos ainda vários nós vamos falar ainda sobre a iniciação, é isso? O processo da iniciação, progredir e evoluir, é isso? Depois, vamos falar da história da Bela Adormecida, que vai ficar na próxima aula, né?
e depois vamos falar sobre o futuro, tradição e revelação, fundamentos, e o futuro da humanidade. Futuro da humanidade. É isso. Então, isso aí, como nós combinamos... Professor, para finalizar, vamos responder uma pergunta aqui de uma irmã? Pois não. Vamos colocar aqui, ó. Pois não. A Maria Carolina Borges de Almeida, com a nossa venerável irmã Carol. Boa noite, venerável irmão Walter. Como o irmão vê a capacidade simbólica no ser humano de hoje? E qual a implicação disso na iniciação? Não, veja bem. O ser humano aprende através do simbolismo. Não há outro caminho. Não é isso? Agora, é claro que, à medida que a consciência humana vai evoluindo, ela vai deixando de usar somente o símbolo para usar a verdade que existe dentro dele mesmo. Dentro dele mesmo, né? Esse é o sentido, né? Então, a capacidade do ser... Todos nós temos uma capacidade de entender, de entender as coisas pelo símbolo, né? Mas o símbolo não é tudo, é apenas uma referência. É um ponto de referência. É isso? Por trás do símbolo existe o significado real das coisas. Esse é o processo iniciático. O processo iniciático é entender o que existe por trás dos símbolos. Por isso que o nosso mestre diz, o início da iniciação é simbólica. Depois ela se torna real. Por que se torna real? Porque nós começamos a entender a coisa por detrás do símbolo. O símbolo é uma grafia. O símbolo é um desenho. É isso? Você não vai dizer que o desenho tem a verdade. Já falamos, né? Que a verdade não pode ser escrita nem falada. Então, se é um símbolo, a verdade não está ali. É uma referência. Então, é necessário ir para trás desse símbolo, entender a essência, o arquétipo que está por trás desse símbolo, para entender a verdade. É por isso que Jesus, para finalizar, é por isso que a gente entende aquela afirmação de Jesus, o excelso nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Libertar, vai nos libertar de quem? De nós mesmos. É claro. A verdade vai nos libertar de nós mesmos. De nós quem? Da consciência, da personalidade. Para nos tornarmos o quê? Deuses. É isso? Para nós nos tornarmos novamente seres com a consciência divina. Então, isso vai ser a abordagem na próxima reunião, não é isso? E vamos... Essa pergunta que a irmã fez não terminou aqui, não, viu? Essa resposta. Ainda tem mais coisa para falar, e eu vou me lembrar de fazer os comentários pertinentes desse assunto de maneira mais ampla possível. Professor, mais algum recado, alguma coisa para finalizar? Não, eu quero dizer que estou muito feliz, né, por estar aqui falando sobre esse assunto, um assunto de enorme importância, porque nós realmente, por isso que o tema é Iniciação Portal de Ouro da Consciência. Existe um momento em que nós temos um portal pela frente, um portal. Ou nós passamos esse portal, ou não passamos esse portal. E eu tenho até uma outra palestra que eu vou apresentar na live, que eu já falei com o Alain, é chamado Dilema do Autoconhecimento. O dilema é justamente esse. Passo pelo portal ou não passo pelo portal? Então, agora, só que passando por esse portal, o indivíduo atinge uma magnitude de conhecimento extraordinária cósmica. Cósmica. Na verdade, isso é a questão básica do conhecimento iniciático. Uma coisa maravilhosa entender esses pontos, né? É isso que eu queria falar. Depois, na próxima reunião, nós temos muita coisa ainda para detalhar e nos aprofundar. Bom, então, para finalizar, eu quero agradecer quase mais de 50 pessoas aí que acompanharam as explanações do professor. Dizer que próxima terça-feira, teremos mais uma reunião conjunta da UA Santana com a de São Bernardo, né? Exatamente. Então, a gente, ao longo do dia, divulga aí qual vai ser a próxima data para dar continuidade a esse assunto, né, professor? Perfeito, exatamente. E na segunda-feira, eu dou aula no Manu também, via internet, né? Mas aí é fechado, né? Mas quem for da cidade interna. Então, nos próximos dias, a gente divulga a data que o senhor vai dar continuidade nesse assunto. Toda segunda-feira, às 8 horas, 8 horas não, 8 horas começa. Então,
quem quiser, agora tem que ser da série interna, ou então do Manu para frente, né? Não, eu estou falando que nós vamos divulgar nos próximos dias a data para nós darmos continuidade a essa palestra. Ah, exatamente, essa palestra. Bom? No próximo Então, dia nós professor, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos. eu só quero, a última coisa que eu quero dizer para todos: luz, paz e amor para todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.